Meus irmãos, eu estou muito feliz. Eu liguei para minha mãe assim que eu cheguei em casa, e a minha mãe tentando começar a fazer o almoço, porque ela tinha chegado de manhã, né? Deixa eu começar direito a história. Assim que eu cheguei em casa, depois da escola dominical, eu liguei para minha mãe, ela tinha chegado da escola dominical também, e a gente não conseguiu se falar direito. Ela falou: mais tarde eu te ligo. Aí ela me ligou por volta de umas 5 horas mais ou menos. Ela falou: não, eu te liguei porque eu senti que você está feliz. Eu falei: eu estou feliz, mano. A igreja está fazendo aniversário, e aniversário é momento de alegria e de festa. Pela manhã nós estivemos aqui na nossa escola dominical meditando um pouquinho sobre as escolhas que Deus faz. Muito interessante, nós estávamos meditando aqui em 1 Coríntios capítulo 1, e o texto da palavra de Deus fala que a sabedoria de Deus é loucura para o homem, mas a coisa mais louca que Deus faz é muito mais sábio do que qualquer coisa que o homem possa fazer. E um dia Deus nos escolheu. Olha que loucura de Deus, escolher eu como pastor, né? Olha que loucura de Deus, nos ajuntar dentro de um lugar. Olha que loucura, quem faria isso? Coloca todo mundo dentro do lugar e se acerta, se resolve, seja uma comunidade de irmãos. E Deus tem feito ao longo da história coisas tremendas, e eu fico muito feliz e agradecido a Deus, porque Deus faz coisas improváveis, mas faz muito bem feitas as coisas que Ele faz, muito bem feito. Eu quero parabenizar cada um que faz parte da história dessa igreja. Igreja, meus irmãos, não é documento, igreja não é parede, igreja não é banco nem altar, igreja é gente, é uma comunidade de pessoas que celebram o amor de Deus juntos. É um prazer fazer parte desta igreja, é uma alegria tremenda. Sei que a caminhada não é pintada com as melhores cores, e nem tudo é perfeito. Eu sei que às vezes existem desajustes, erros, às vezes nós sofremos, às vezes nós perdemos pessoas queridas, às vezes aquelas pessoas que nós queremos não estão aqui, mas eu também sei, meus irmãos, que Deus ao longo da nossa história continuará conduzindo cada passo que nós dermos em direção à sua vontade, porque uma igreja, muito mais importante do que fazer a minha vontade ou a sua vontade, é caminharmos na vontade de Deus. O texto que eu escolhi para este mês de celebração, de festa, é o texto que está lá atrás, ali no acrílico, que foi muito bem executado essa semana. Pena que ele está um pouco torto, não ficou do jeito que eu queria, mas está bom. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Não vai ficar o culto inteiro tentando achar a tortura do acrílico ali. Alguns já perceberam, né? É a parte de baixo. Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, 50 anos de história, 27 de organização, não ficou centralizado, ficou um pouquinho para a esquerda. Todo mundo conseguiu enxergar? É esse o erro, ok? Você não ficar aí o culto inteiro tentando, e não tem mais como consertar, ok? Vai ficar até a gente trocar os letreiros. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Você pode ler comigo? Vamos ler todos juntos. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Senhor, fala conosco agora através da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, nos orienta. Mostra o teu querer para nós, através daquilo que o Senhor mesmo preparou para esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido pela comunidade cristã. Uma das passagens mais marcantes do período dos reis, dos juízes,
em que narra o trecho em que Samuel e o povo de Israel teve uma bela vitória, uma conquista significativa. Nós precisamos entender a história de Samuel e a história de Israel para compreender o que Samuel diz aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. É interessante que quando nós lemos o Antigo Testamento, nos textos que chegam até aqui em 1 Samuel, nós percebemos que Deus escolhe um povo para si. Deus faz uma aliança com Abraão, a antiga aliança, antes da aliança nova com Cristo. E na aliança com Abraão, Deus fala assim para Abraão: Abraão, a tua descendência será contada de milhares de milhares. Eu abençoarei quem você abençoar. Eu amaldiçoarei os que amaldiçoarem a ti. Quando Deus fez essa aliança com Abraão, Abraão não tinha um filho. A história narra a saga de Abraão, o filho Ismael com a escrava, que não era o filho da promessa. Depois, com 100 anos de idade, ele tem um filho, e Deus o abençoa tremendamente. Isaac tem filhos, Esaú e Jacó, e a linhagem de Jacó tem 12 filhos. Eles foram para o Egito, através da grande fome, depois que José foi para lá. E quando José estava no Egito e os irmãos dele vêm, eles conseguem um lugar muito bom para viver. Eles vivem um período de grandes bênçãos. Troca-se a dinastia dos reis, dos faraós do Egito, e o faraó que entrou lá já não tinha mais tanta benevolência com o povo e os escraviza. O povo que sai do Egito depois de 400 anos, quando chegaram, é um povo grande, numeroso, é uma multidão de pessoas. Era uma nação sem pátria, sem lugar, sem terra. Eles saem de lá e Deus opera grandes maravilhas, e eles chegam no Canaã, na terra prometida. Quando eles se fixam em Canaã, o povo é orientado e conduzido por aquilo que as Escrituras chamam dos juízes. Os juízes são homens escolhidos por Deus para julgar as causas, as necessidades. E o último juiz de Israel foi Samuel. Samuel, ele é um milagre de Deus. A mãe de Samuel não podia ter filhos. Ana faz uma oração no templo. Ela é tida como louca, alcoolizada por Eli, o sacerdote. E ela fala: não, eu apenas clamo porque quero um filho. Samuel nasce, e aquele filho que era dela, na verdade era do Senhor, porque o nome Samuel quer dizer que o Senhor o pediu. Eu o pedi ao Senhor. Com 3 aninhos de idade, Samuel vai para o templo, e ele é o auxiliar de Eli. Cada ano a mãe dele ficava fazendo uma roupinha para ele. Todo ano que ela ia lá para Siló, que era o lugar onde Eli trabalhava, lá em Siló a mãe dele levava uma roupinha para ele, e ele crescia, mas ele não tinha ouvido a voz de Deus ainda. Quando ele era jovem, um jovem igual aqui os 15, Deus fala assim: Samuel, Samuel. E o Samuel, como nunca tinha ouvido a voz de Deus, vai lá para Eli: o que o Senhor quer? O Eli fala assim: eu não te chamei? Volta. Ele voltou dormindo. Samuel, Samuel, que foi, Eli? Não, não te chamei. Volta a dormir. Samuel, aí o Eli, né, fala assim: não entendi, é Deus que está chamando. Vai lá, Samuel. E se essa voz te chamar de novo, fala, fala, fala. Eis-me aqui, Senhor. Deus fala com Samuel: Samuel,
as coisas não estão bem em Israel. Vão haver mudanças significativas neste lugar. A família de Eli já não é digna mais de conduzir as coisas de Deus. O Samuel acorda de manhã, abre a porta do templo. Muito interessante essa passagem. Ele abre a porta do templo, ele vai lá para fora, porque ele está com medo. O Eli chega para ele e fala: Samuel, o que Deus te falou? Samuel diz tudo para Eli. O Eli fala assim: está nas mãos de Deus, Deus faça como quiser. Chega no capítulo 4, os filisteus, que são os grandes inimigos do povo de Deus, Israel, eles entram em Siló, e depois de uma grande batalha, eles saqueiam a arca da aliança. Você sabe dessa história? Estou te lembrando. Eles saqueiam a arca da aliança. Eles vão embora, mas antes de ir embora, eles matam os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Chega o mensageiro e diz para Eli: Eli, estamos perdendo. O Eli, já com uma idade muito avançada, cai da cadeira e morre. A esposa do Finéias, que estava grávida, dá à luz ao menino naquela hora. E como era o nome do menino? Icabô ou Icabode. Foi-se a glória de Israel. Meus irmãos, é nesse momento que o homem de Deus começa a trabalhar. É nesse momento que Deus começa a usar a vida de Samuel para abençoar uma nação. É nesse momento de caos, em que a glória do Senhor foi-se embora, que Deus começa a usar aquele homem como instrumento de transformação para aquele lugar, para aquela nação e para aqueles que o cercavam. Igrejas não chegam num lugar quando tudo está bom. Igrejas não devem ser plantadas em comunidades que não têm problemas, que não têm dificuldades, porque o principal papel de nós como povo de Deus é trazer a glória de Deus aonde não há glória. Meus irmãos, nós fomos plantados aqui neste lugar para abençoar esta cidade, para abençoar este bairro e aqueles que nos cercam, porque nós, o povo de Deus, devemos demonstrar a glória do Senhor. Ah, como deve ter sido triste aquele dia em que a glória do Senhor foi-se. Ah, meus irmãos, eu confesso aos irmãos que todo pastor deseja chegar numa igreja em que tudo está bem, está boa, vem para cá. Mas é incrível como Deus começa a realizar grandes obras quando não há nenhuma expectativa de esperança para aquele lugar. Incrível como Deus usa os métodos mais diversos para cumprir o seu querer. Aquela arca foi levada para os filisteus, e todo lugar que aquela arca ia, só tragédia acontecia. Os homens morriam, e os homens tinham úlceras, eles eram marcados com graves enfermidades, porque a arca era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Ninguém queria a arca, ninguém. Se reuniram os religiosos e os sábios lá da Filistia e falaram: o que nós fazemos? Devolvam a arca e entregam presentes a esse Deus. Os filisteus devolveram a arca. E é incrível, meus irmãos, que nem em Israel ninguém queria a arca. Ninguém. Se você ler atentamente, a arca ficou na casa de Abinadab muitos anos. A arca ficou
ficou na casa de Abinadab muitos anos. Ela ficou pelo menos 20 anos no período de Samuel, até chegar aqui no capítulo 7. Samuel viveu alguns anos ainda. Depois ela ficou 40 anos no período de Saul. Depois de muito tempo, o Davi chegou assim e falou assim: cadê a arca? Vamos trazer a arca de volta para cá. E aí aquele texto em que Davi dança e celebra e o povo festeja. Os irmãos, anos, décadas depois, os filhos de Israel percebem o distanciamento de Deus, percebem que estão agindo da maneira errada, e Samuel, que nesse período já era um grande, bem-sucedido juiz, convoca o povo a um arrependimento e a uma transformação de vida. Quando o povo celebra, se reúne e reflete, os filisteus ficam sabendo que o povo estava reunido ali naquela região de Mispa. Eles armam o seu exército para ir derrubar os israelitas, só que Deus intervém na história e Deus mesmo vence o exército dos filisteus. Samuel põe uma pedra entre Mispa e Sem e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Os irmãos, o que isso tem a ver comigo e com você nesta noite? Eu quero falar algumas coisas importantes para você. Lembre-se de onde você veio e quem você é. A história só é vivida numa dimensão boa, prazerosa, com objetivos à frente, quando nós temos a real consciência de onde viemos e quem somos. Samuel lembra o povo de Deus que eles são de Deus, eles foram escolhidos por Deus. Deus tinha um propósito, uma missão para aquela nação: ser luz para todos que o cercassem. O grande problema é quando nós nos esquecemos quem nós somos. O grande problema é quando nós nos esquecemos de onde nós viemos. O grande problema é quando nós nos esquecemos o que nós seríamos se não fosse Deus conosco. O grande problema das igrejas, o grande problema das divisões, o grande problema dos conflitos, das frustrações, é quando nós nos esquecemos que nós todos somos uma comunidade de agraciados. Pela graça que fomos salvos, nós não temos mérito de nada. O grande problema é quando nós nos orgulhamos vaidosamente de pequenas conquistas que só alcançamos porque Deus nos deu aquelas vitórias. O grande problema é que quando nós achamos que somos bons o suficientes para executar o ministério. O grande problema é quando nós achamos que nós temos algo de melhor a oferecer do que o outro. Irmãos, eu e você precisamos nos lembrar sempre de onde viemos. Vou ser bem sincero com você. Eu não tenho nada de bom para oferecer para Deus. Nem sei porque Deus um dia me amou, mas eu tenho certeza que Ele me amou. Lá no passado, nem sei porque Deus escolheu a minha família para amar, mas Ele amou a minha família. Nem sei porque Deus olha para mim hoje e me dá tanta coisa que eu não mereço, mas Ele continua cuidando de mim e de você. Meu irmão, a história da nossa igreja é uma história de algo que Deus fez quando nós não tínhamos nada para dar para Ele e continuamos não tendo.
Só pela graça e pela misericórdia dele que ele nos aceita aqui nesta noite. Israel se esqueceu de quem era. Aquela nação se esqueceu de que era uma nação amada, escolhida por Deus para andar no caminho de Deus. E quando nós nos esquecemos disso, nosso caminho desanda. Segundo, se você tem consciência de quem você era, de onde você veio, a única coisa que nos resta é nos humilhar na presença do Senhor. Se colocar como escravo, como um servo humilde para a obra do Senhor. Irmão, o povo foi conclamado a se dobrar em jejum e oração na presença do Senhor, e pedir ao Senhor: Senhor, socorra-nos, ajude-nos. Toda obra que o Senhor tem para realizar aqui neste lugar só será bem sucedida quando nós gastarmos mais tempo dobrando os nossos joelhos na presença do Senhor do que realizando qualquer coisa. Meu irmão, reunião de oração dentro da igreja não é à toa. Momento de quebrantamento, de jejum, de busca na presença do Senhor não é uma simples religiosidade vazia. Não. O que se humilha será exaltado. O que se exalta será humilhado. Que nós, como igreja, sejamos uma igreja humilde, humilhada na presença do Senhor, para que nós não nos humilhemos uns aos outros, para que o mundo não nos humilhe, para que nós não nos envergonhemos, precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Terceira coisa, crie na sua vida marcos de vitória. É importante nos lembrarmos das obras que Deus realiza. Lá na antiguidade as pessoas faziam o quê? Plantavam uma pedra, faziam um altar, colocavam alguma coisa para simbolizar que Deus tinha agido ali naquele lugar. Samuel todos os anos dava uma volta em todo Israel e depois voltava para Ramá, que era a sua terra. E eu tenho certeza que Samuel passou mais de uma vez nesse lugar. E todas as vezes que ele passou lá, ele se lembrou: o Senhor realizou algo grande aqui neste lugar. Os irmãos, quando nós não estamos sensíveis ao agir de Deus, as grandes obras que o Senhor tem realizado na nossa vida passam em branco. Tem obra maior de Deus do que cada dia nós acordarmos e a misericórdia dele ser renovada sobre a nossa vida? A obra do Senhor no cuidado que ele tem tido com a nossa família, de Deus preservar o nosso casamento, de Deus abençoar os nossos filhos, de Deus cuidar de coisas grandes e detalhes pequenos. Meu irmão, eu quero te desafiar a colocar marcos na sua vida de vitórias que Deus tem te dado, de lembrar de ocasiões especiais, de glorificar a Deus. Esse texto diz que Samuel, ele ofereceu a Deus um sacrifício num altar que ele construiu a Deus, depois da grande vitória que Deus deu para ele. São vários e vários textos lá no Antigo Testamento que mostram que uma vez que Deus realizava alguma coisa para o seu povo agradecia com uma oferta de gratidão, com um sacrifício no altar de Deus. Muito me estranha que nós tenhamos que bajular os crentes para eles estarem no culto. Meus irmãos, este lugar aqui é um momento de marcos de que Deus tem feito por nós. Muito me estranha que nós cristãos tenhamos muitas coisas, muitas
muitas pessoas a agradecer, mas poucas vezes nós estamos marcando a nossa história. Até aqui me ajudou o Senhor. Com isso em mente, como pastor desta igreja, como seu pastor, eu quero te desafiar a 3 coisas aqui. Vamos buscar mais a Deus juntos. Não há outro caminho para a nossa igreja. Um livro que me marcou profundamente assim que eu aceitei o desafio de ser pastor, relata a história de uma igreja batista no Brooklyn, lá em Nova York. O pastor chegou naquela igreja, aquela igreja não tinha nada. Depois de 2, 3 semanas que ele estava lá, um dos bancos quebrou e caiu. O ar-condicionado, o ar na verdade para esquentar, porque lá é muito frio, não funcionava. A igreja estava um caos. O jovem pastor pensando assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E ele disse que eles começaram uma reunião de oração na terça-feira. E todas as vezes que algo de extraordinário acontecia na terça-feira, o domingo era transformado por aquela reunião que acontecia na terça-feira. Aquela igreja, meus irmãos, hoje tem mais de 6 mil membros. Porque um dia eles entenderam que o culto de terça-feira era tão ou mais importante do que a celebração do domingo. Que nós precisamos buscar mais. Eu quero desafiar, meu irmão, neste ano de 2016, não perca um culto. Não perca. Porque desculpa para não estarmos aqui, eu tenho um monte, você também tem um monte, mas nenhuma delas cola. Nenhuma delas cola. Porque eu não tenho visto ninguém deixar de trabalhar por causa de uma dor de cabeça, por causa de uma dor na perna, por causa de uma situação que o parente chegou em casa. Alguém deixa de trabalhar porque o parente chegou em casa? Meu irmão, eu quero te desafiar, busquemos juntos. Eu estou feliz. Esta noite aqui tem muita gente. Tem muita gente. O problema é que às vezes eu recebo um monte de cumprimentos na porta das pessoas falando assim: pastor, que palavra abençoada, nunca ouvi uma palavra igual essa. No domingo seguinte a pessoa não está aqui comigo. Ou foi tão abençoada que dura um mês, né? Ou não sei, às vezes dura um mês, né? A palavra, ou aquela lá veio, ó, chegou até a boca do tanque, né? Dá para andar. Meu irmão, quero desafiar. A Patrícia leu um texto aqui hoje, e aquele texto marca muito profundamente a minha vida. Não deixeis de congregar. Não deixeis de congregar. Hebreus 10. Não deixeis de congregar. Não tem nada mais precioso para você durante a sua semana do que adorar a Deus em espírito e em verdade, na presença dEle. Se tiver, você me fala lá na porta o que é mais precioso que isso. Não tem nenhum momento mais especial do que este momento aqui. Meus irmãos, este é o melhor momento da minha semana e da minha vida, porque aqui eu estou diante daquele que me amou e me amará até o fim. Eu quero te desafiar, meu irmão. Reflita sobre quais passos de compromisso e de busca você pode melhorar hoje e daqui para frente. Não sou eu que posso te oferecer alguma coisa boa, Deus já te ofereceu alguma coisa boa. Pense nisso. Chegue em casa, reflita sobre a sua agenda. Será porque nós não temos tempo para orar, mas para postar no Facebook o dia inteiro? Então um tio que estava bravo com o grupo do WhatsApp da minha família, falou assim: eu fico bravo com a minha família. Às vezes é 2 horas da tarde, manda um WhatsApp lá, todo mundo fica louco, gera 200 mensagens em 10 minutos. Está trabalhando, o outro está ali, o outro está lá, o outro está lá. Meus irmãos,
que momento nós perdemos a noção do que realmente tem valor? Em que momento? Será que nós não estamos muito parecidos com Israel? Que a arca, o maior sinal da aliança de Deus com Israel, foi preterida pelo povo. Fica lá com Abinadab, porque ela vai trazer muito problema para nós. Segunda coisa, vamos trabalhar juntos. Eu li essa semana que uma igreja, ela está fadada ao fracasso se ela não tiver pelo menos 51% das pessoas que frequentam os seus cultos envolvida em algum ministério. Por que 51%? Porque é mais da metade. Quando menos da metade trabalha para a maioria, há um problema muito sério. Pessoas deixam de servir para serem servidas. Não é este o princípio da comunidade cristã. O princípio, um dos princípios mais valorosos de uma comunidade cristã é que nós somos chamados para servir como Cristo serviu. Cristo, aos pés dos discípulos, lavando os pés, ele diz assim: assim como estou fazendo, façam isso, sirvam uns aos outros. Meus irmãos, há muita obra para ser realizada aqui nesta igreja. Obra física, obra de conquistas, há obras no espaço estrutural, há ministérios que precisam ser aprimorados e valorizados. Infelizmente, neste pouco mais de um ano que sou pastor desta igreja, eu tenho percebido que nós vamos perdendo pessoas conforme nós vamos caminhando. Os irmãos que entregam marmita na sexta-feira já tiveram mais pessoas do que tem hoje, não é verdade? Muito mais. As reuniões que nós temos aqui na igreja já tiveram mais pessoas do que temos hoje. Nós vamos perdendo um vigor conforme nós vamos caminhando. Eu quero te desafiar, meu irmão. Israel precisou sair da acomodação de se sentir fraco, debilitado e derrotado para algo diferente que Deus tinha proposto para eles. Eu espero em Deus que você faça parte da maioria daqueles que servem. O número 51 é simbólico porque ele representa a maioria. A maioria serve. Não são poucos, 10, 15, 20, 30 pessoas que fazem de tudo para que a obra caminhe. Se nós vamos abrindo novos ministérios e novas frentes, as mesmas pessoas vão servindo em áreas diferentes. É muito triste quando uma pessoa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, porque pessoas não estão se entregando, não estão dispostas ao serviço. Meus irmãos, até aqui o Senhor trabalhou. O que nós estamos fazendo nesta obra que o Senhor está executando aqui neste lugar? Há muita obra ainda a ser realizada. A seara é grande, os trabalhadores são poucos e sempre são poucos. Mas eu tenho orado e eu espero que você se comprometa com um serviço sério aqui dentro deste lugar. Meu irmão, não faça a obra do Senhor de qualquer jeito. Não faça a obra do Senhor pela metade. Não dê ao Senhor menos do que você pode dar. Se você pode se entregar muito, por que você tem feito pouco? Ah, pastor, estou frustrado, estou desanimado, estou cansado. Meu irmão, seja o agente de transformação aqui neste lugar. Eu falei aqui pela manhã, eu quero repetir para vocês aqui, que talvez não estavam aqui de manhã. Esta igreja aqui vai prosperar, meus irmãos, conosco. Não precisa vir um cara fenomenal aqui para fazer um negócio que ninguém consegue fazer. Nós não precisamos orar a Deus para trazer gente de bolsos cheios, de carteiras lotadas, para fazer a obra. Nós não precisamos pedir a Deus para trazer só jovens, eu estou cansado, estou velho. Não, meus irmãos, cada um tem seu lugar, e cada um serve conforme as forças que Deus lhe dá.
Intercessão tem o mesmo papel ou mais importante do que a ação. Compromisso de vida é valoroso. Quão importante é quando um jovem pisa dentro de uma igreja e vê que lá dentro daquela igreja tem uma pessoa lá madura, experiente, talvez até velha, mas que está desejosa de servir a Deus, está encontrando forças onde não tem para estar na presença de Deus. Meu irmão, quero te desafiar neste ano aqui. Comprometa-se com algo. Se não tem alguma coisa que você vai servir, me dá uma ideia. Quem sabe a gente não tem aí novas ideias. Meu irmão, nós precisamos caprichar aqui nesse lugar de templo. Estou lá fazendo uns cálculos, pensando em umas ideias. Gostaria que você, homem, você, irmã, me ajudasse nisso. Nós vamos fazer uns multirões aqui. Vem aqui ajudar a pintar essa parede. Isso aqui na minha casa não ficaria esses anos todos que está aqui. Na minha sala isso daqui não ficaria assim. E provavelmente na sua também não. Será que não está na hora da gente refletir sobre entregar-se mais na obra de Deus? Participe, envolva-se, dedique-se. Por fim, esse texto é uma prova clara de que o povo que busca junto, recebe junto. Meu irmão, eu não quero caminhar longe de você, eu quero caminhar perto de você, eu quero celebrar a Deus junto com você, eu quero participar das alegrias da sua vida, dos sofrimentos da sua vida. Comunidades são chamadas para que um viva a vida junto com o outro. Pastores não são pagos para fazer essa obra que todos os cristãos devem fazer. Nós somos chamados a vivermos juntos, celebrando e adorando, cuidando e sendo cuidados. Qual é o seu papel nisso tudo? Aí é você quem sabe. Nenhuma coisa que nós damos muito valor nós deixamos para lá. Nenhuma coisa. Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento.